Boa noite. E a experiência de Deus é uma experiência muito pessoal, né? Eu vejo às vezes as pessoas falando, não, a salvação tal, salvação coletiva, você tem que ir em grupo. A salvação é totalmente pessoal, totalmente você e Deus, né? Porque a primeira coisa que não existe salvação coletiva, porque não é o coletivo que aceita Jesus. Não, é um coração que aceita Deus. E a soma dos corações que aceitam Deus fazem o povo de Deus. Então a primeira coisa a falar seria uma coisa desse nível, né? Você já... Vai parecer esquisito eu falar isso. Você já aceitou Jesus? Aí parece uma coisa até evangélica, né? Mas é uma realidade. Que muitas vezes a gente é batizado, faz primeira comunhão, anda para lá e para cá, e temos a salvação, né, nessas palavras todas, mas a salvação também é por meio de uma aceitação. Isso aí é uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que falar, Senhor Jesus, eu aceito você como meu Senhor e meu Salvador. Tem que ser totalmente do coração, não adianta vir falar porque alguém te falou, não. Agora que uma coisa tem que pensar, achar, aceitar e falar. Não adianta só pensar. A salvação, ela acontece como Deus é. Se Deus que é Deus precisou falar, faça-se a luz, fiat, luz. Também nós precisamos falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu aceito o teu amor, eu aceito o teu carinho, eu aceito ser da tua família, eu aceito o teu convite, eu quero fazer parte do teu reino, eu quero a tua eternidade, né? Tem que fazer parte. E por isso a gente vem aprender muito sobre isso quando a gente começa a louvar e agradecer a Deus. Ah, eu preciso falar alguma coisa para Deus ser Deus? Não preciso de nada. Mas é necessário, né, que eu faça isso. Para Deus ser Deus? Não. Para minha salvação. Para minha interação com Deus. Para que eu possa ser literalmente e efetivamente um filho de Deus. Se eu não louvo, o exalto, o grandeço o seu nome, não, de fato eu não sou. No máximo, um filho mal criado. Não, mas Deus quer um filho agradecido, que reconhece a presença de Deus e a vida dele na nossa vida. Tem muita gente que vai falar sobre salvação, fala tanta coisa que eu acho lindo, acho lindo. Mas a salvação, tem a salvação eterna, óbvio, mas tem a salvação aqui, que a maioria não percebe. E uma das coisas da salvação aqui, a primeira coisa da salvação é nos libertar do mal, das garras do mal, do maligno, né? A salvação de Deus, a primeira coisa que acontece é esta libertação do maligno e não deixar que ele chegue perto de nós. A salvação agindo em nós, ele não se aproxima, a não ser naqueles momentos que nós somos provados, quando nós vamos para o deserto, lá dentro do deserto, lá no íntimo, né? Lá dentro do coração do deserto, lá ele aparece para nos encher o saco. Desculpe o termo. Mas isso acontece. E a salvação durante a nossa vida é uma vida de cura, libertação e formação. Formação nas coisas do alto. É uma coisa diferente. Uma coisa é alguém vir falar para você sobre salvação, outra coisa é você viver isto, né? Uma coisa é a mesma coisa, né? Você ouviu falar da vida de Cristo, né? Outra coisa são aquelas pessoas que testemunharam aquilo.
E nós somos chamados a testemunhar a vida de Jesus hoje na face da terra. Como é que é isso? É uma boa pergunta. Tudo primeiro depende do chamado de Jesus, do aceitar Ele, de querer caminhar com Ele. E é um processo de escolha entre você e Ele. E nesse processo você vai aprender aquilo que Jesus fala: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Quando uma pessoa é escolhida por Deus e a pessoa escolhe a Deus em resposta, a vida muda. E aí você entende certas coisas. Muita gente fala assim, né? Aquela pessoa ali, aquele sacerdote, ou aquele homem ali, ou aquela mulher, eles são de Deus. Eles conseguem ver naquela pessoa a unção do Senhor. O que é a unção do Senhor? É o Espírito Santo de Deus que está sobre ele, agindo poderosamente para fazer um trabalho para Deus. Isso é unção. E quem está na unção do Senhor está na segurança dele, está na proteção dele. Como Deus fala, até para a gente mesmo que está trabalhando, para ele nunca toques numa pessoa que está com a unção forte presente. Meu Deus, que coisas esquisitas ele está falando hoje. É porque essa pessoa está sob a proteção de Deus. Sabe quando você lê lá no Antigo Testamento, você vê, né, quando Deus fala dos seus homens e mulheres de Deus, que eles antigamente chamavam de profetas, né? Profetas. E eles tinham uma unção poderosa do Espírito e falavam pelo Senhor e agiam pelo Senhor e faziam coisas impressionantes. E Deus fala: quem tocar neles ganha a minha maldição e vai se haver comigo. Então cuidado. Se tem uma pessoa assim, aprenda a ter respeito por esta pessoa. Porque ele é demais. Não, porque ele está sob a proteção do Senhor, né? São coisas que a gente aprende. Lembra, eu fiz um outro vídeo sobre nunca contristar um anjo de Deus. É igualzinho. Aprenda esses respeitos que a gente tem que ter pela coisa sagrada e divina. E o que está sobre aquela pessoa não é uma coisa humana e nem explicável. É o próprio Deus que age por ele para nosso bem. E quando ataca-se estas pessoas, acaba indo contra o próprio Deus. E aí tem uma passagem que eu quero deixar isso também bem claro. Saul e Davi. Saul, ele foi ungido por Deus, ele tinha uma unção de Deus. Davi não ousava tocar em Saul, porque ele tinha a unção de Deus. E quem tinha que fazer o que tinha que fazer com Saul era o próprio Deus. Homem nenhum pode tocar nele, apesar de Saul estar errado, está com problemas, né? Quem for ver a história, você vê que Saul chega até a ficar maluco. Mas Davi sabia que não podia tocar nele de jeito nenhum. Podia ter tocado, podia ter matado, podia. Fez? Não. Porque, apesar de Davi ter também unção do Senhor, não podia tocar em outro que tivesse. Prestou atenção? Então é interessante descobrir essas coisas, porque muitas vezes isso traz a famosa aquele curso, né, de bênçãos e maldições. Onde estão as bênçãos e maldições? Quando você ajuda qualquer um que é do Senhor, o próprio Senhor vem te recompensar. Agora, quando você toca, atrapalha, maltrata um que seja do Senhor, também é o próprio Senhor que vem tomar satisfação de você e você acaba caindo na maldição de Deus. Então, muito cuidado. Teve até um caso, não posso falar o nome da pessoa, mas que acabou parando na minha mão, que ela veio com problemas espirituais, com um espírito maligno. Não eram um ou dois, vários. Mas coube a mim, né, rezar por esta pessoa
e descobrir qual era o foco principal da onde eles começaram. E o foco principal, gente, é uma coisa, vocês vão ver como é que é difícil isso. O foco foi, acho que foi na bisavó desta pessoa, que por alguma razão fez alguma coisa com o padre da cidade. Esse padre, Deus mostrava a figura de um padre com um terço na mão, e este padre amaldiçoou aquela mulher. E desde então, todas as pessoas daquela família tinham problemas espirituais com o demônio. Né? Olha que loucura. Então você vê que quando um homem de Deus ele abençoa, é para valer. Deus toma as suas palavras e toma para valer. Mas se ele também amaldiçoar, é amaldiçoado, como Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu. Né? Então a gente tem que ter uns cuidados especiais na vida, porque senão a gente acaba entrando umas situações ruins, de umas roubadas dessa, sem nem perceber. Muito cuidado com as coisas santas, sagradas, né? Porque tem tudo que é sagrado tem bênçãos e maldições a elas atrelado. Se você for certo, Deus abençoa e te dá muito mais. Mas se você também for errado, a coisa, como dizem os antigos, né? A casa cai. E cai bonito, né? E às vezes fica de geração para outra geração. Isso tudo é engraçado, né? Porque eu estava muito preocupado com o que eu ia falar. Porque hoje é sexta-feira, tinha que ter postado de manhã nesse vídeo. E o senhor falou assim: não, você não vai gravar nada. Você vai gravar depois, no final do dia. E agora que deu o tempo de dar essa parada para gravar um vídeo. E foi o que saiu, foi isso. Né? É isso que o senhor gostaria de falar hoje. Pelo menos por intermédio de mim, né? Esses foram os pensamentos do Senhor para mim hoje. E que eu compartilho com vocês. Tá bom? Paz e bem.